E bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. E vamos lá, vamos começar com a oração de entrada e também o ato do dê graças a todo o tempo. Uma atitude, um princípio poderosíssimo do reino de Deus. Afinal, filhos de Deus precisam estar alinhados aos seus princípios. Assim, tudo programado da nossa natureza mesmo, pela instrução, é o que de fato a gente vai caminhar plantando as sementinhas que gerarão os frutos alinhados ao reino de Deus. Então vamos lá. Senhor, a Ti te damos graças, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor misericordioso, digno de toda a honra, todo louvor, que nos escuta, que nos acolhe, que nos ama de forma incondicional. Oh Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, esse devocional é seu. Estou aqui como instrumento, te dou total liberdade como instrumento do Senhor, usa-me Senhor, coloque as palavras necessárias, afinal o Senhor sabe o que está no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, Senhor. Então te concedo tudo a Ti, Senhor, te dou total liberdade, total liberdade, total liberdade. A cada segundo, a cada minuto do meu dia, em nome de Jesus, amém, amém, amém. E ainda nessa frequência, o ato do agradecimento ativa o dê graças a todo tempo. No seu momento, não importa se você está passando pelo momento bom, um momento de adversidade, mas quando a gente confia, quando a gente entrega o controle para Deus, Ele está em todos os momentos, seja no momento alegre, no momento de adversidade, Ele nos garante, e Ele nos garante pela palavra, afirmação pela palavra, que Ele está conosco a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo. É o nosso sim só que Ele precisa, é o nosso sim que faz Ele estar presente em nossa vida, que Ele cresça e nós nos desaparecemos. Porque quando a gente diminui o nosso ego, o nosso eu, assim acontece a manifestação, a presença do Senhor de forma sobrenatural em nossa vida. Então agradeça, independente do que você esteja passando, sempre vamos ter motivos para agradecer. Os momentos muitas vezes de adversidade são momentos que nos traz de crescimento, de maturidade, de evolução. Então agradece por cada... Agradece o que vier no seu coração. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui nessa live. Agradeço pela vida da minha família, agradeço pela sua presença, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Eu agradeço pelo alimento de cada dia, pela casa que habito no momento presente. Agradeço principalmente pela sua presença. Agradeço. Amém, 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 amém. Então vamos lá. Hoje, dia 19, e o tema de hoje é: o Espírito Santo sabe o que fazer. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Em João 16:13. Quando Deus envia o seu Espírito Santo para trabalhar na vida das pessoas, ele condena o pecado, não os pecadores. Ao longo de sua palavra, vamos à prova clara do seu amor pelas pessoas e o seu desejo de cuidar delas, a fim de que possam deixar o pecado para trás e seguir em frente com os grandes planos dele para suas vidas. Nunca precisamos ter medo de deixar que Deus nos mostre e nos fale sobre o que estamos fazendo de errado. O Espírito Santo vive dentro de nós. Seu trabalho é nos guiar, ensinar, ajudar na oração, nos consolar, convencer do pecado e nos dirigir à medida que cumprimos o plano de Deus para a nossa vida. Podemos confiar no Espírito Santo porque Ele sabe exatamente o que precisa ser feito em nós e o tempo certo para isso.
Em outras palavras, podemos dizer que estamos quebrados e Ele sabe como nos consertar. Estou certa de que o Espírito Santo está operando em você e com você, em alguma área da sua vida, assim como está fazendo com todos nós. Eu encorajo a se submeter a Ele completamente, porque Ele sabe o que está fazendo e os fará exatamente da maneira certa. Se as pessoas tentarem nos consertar ou tentarmos consertar a nós mesmos, geralmente só pioraremos as coisas. Mas o Espírito Santo trabalha de formas misteriosas para realizar as suas maravilhas. Talvez nem sempre entendamos ou nem mesmo gostemos do que Ele está fazendo, mas o resultado final será glorioso. Relaxe, desfrute o dia e agradeça a Deus porque Ele está trabalhando em você. A palavra de Deus para você hoje: relaxe e deixe Deus agir. Afinal, Deus criou cada um de nós. Cada um de nós somos obras de Deus. Deus criou com muito carinho, com muito amor, cada um de nós. Só que com o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, essa separação aconteceu, porque havia essa intimidade, essa conexão com Deus. Mas isso foi quebrado. Mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele enviou Jesus. E Jesus pagou o preço na cruz para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para restaurar novamente essa intimidade com Deus. E você tem acesso. Só que Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele não é um invasor. Ele não obriga a nós. Mas Ele fala. Ele concede o livre-arbítrio para cada um de nós dizermos sim. E de fato sermos guiados, direcionados, instruídos por Ele. Por quê? Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares e Ele nos fez. Será que tem alguém? Será que tem uma outra forma melhor do que essa? De nos moldar, de nos direcionar? Será? Sendo que Deus que nos criou e conhece até além, nos conhece muito mais além do que nós mesmos? Está disponível a todos. A todos. E porque a questão, que é o que Ele fala, Ele não condena os pecadores, mas o pecado. Porque Ele sabe que o pecado, e às vezes pecamos até mesmo sem saber que é pecado. Mas quando nós estamos dirigidos, guiados e deixamos o Espírito Santo estar ativado grandiosamente dentro de nós, Ele mostra, Ele instrui, Ele corrige, não para nos condenar, porque Ele sabe perfeitamente que uma atitude nossa que acessamos, que aprendemos e que muitas vezes achamos que esse é o caminho da verdade, o caminho certo. Mas não. Muita coisa que está acontecendo na sua vida pode ser até por isso. Porque você quer achar qual que é o ideal. Você quer achar qual que é a verdade. Só que quem sabe dessa verdade, Ele já instrui a nós. Jesus fala em um dos princípios: eu sou o único caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que aceitar a Jesus? Porque Deus, Pai, enviou Jesus, Ele pagou o preço por nós. E Deus Pai fez dessa forma. O reconhecimento. A gente tem o reconhecimento porque Jesus fez essa restauração, essa oportunidade de termos essa intimidade com Deus. É a graça concedida. É o favor sem mérito.
Ele é o único caminho. E a gente entende isso, não falando de religiosidade, talvez a religiosidade, que eu também passei por esse processo e ainda passo de desconstrução, mas na mão do Espírito Santo. Não é na mão de uma religião, não é na mão do fulano, do ciclano. Ninguém está falando que por meio da religião, não, então eu não vou mais frequentar uma igreja, tudo. Não é isso. Tem muitas igrejas que são verdadeiras, sim, que se posicionam. E é por meio da religião que às vezes tem o religar, tem aonde que a gente vai ter a instrução maior, mas sem intimidade com Deus, é só uma religião. É como se você pegasse uma empresa X e você começasse a idolatrar essa empresa X. Me veio muito fortemente de falar isso. Às vezes pode ser até isso, que o seu foco se perdeu. Não é Jesus, não é Deus, mas o foco está numa religião. E não é sobre isso. É você estar por meio de uma religião, sim, ali, tá cumprindo com a questão dos princípios, né, de exercitar, de estar em comunhão, numa unidade, do servir. Mas o servir também, a gente serve a todo tempo. Aqui eu tô servindo. No trabalho, quando a gente trabalha, é a serviço. Se a gente começa a ter essa mentalidade, que é a mentalidade do reino, as obras não tem que ser só feita dentro por meio de uma religião. Mas a obra está aqui, ó. Eu sou obra de Deus, você é obra de Deus. O que você está fazendo para a sua obra? O que você está fazendo para a obra que pode ser ali, né? De uma empresa, de uma família, que o cabeça é Cristo e os membros são os membros da família. O corpo de Cristo são os membros da família. São os nossos órgãos, o nosso corpo, os membros do corpo de Cristo. Então é sobre isso. É sobre isso. Deixa Ele te guiar, te moldar. Porque a primeira e última palavra sempre é dele. E não é só pela boca. Não é, muitas vezes a gente acha, né? Não, eu preciso ter assim, racionalmente, tem que vir da boca de uma outra pessoa. Ok, você quer pedir um sinal? Peça o sinal dessa forma, de afirmação, de tudo. Mas a intimidade com Deus, ela é exercitada. E Deus vai falar qual que é a primeira palavra e a última palavra. E Ele vai falar de forma individualmente. Porque temos propósitos universais, mas temos propósitos específicos. De cada um de nós, Deus nos fez, nos criou com dons, com talentos que estão dentro de nós e que precisamos acessar para entendermos o contexto desse propósito de eu estar aqui. Compreende? Faz sentido? E é sobre isso. E eu quero concluir esse momento com a oração de purificação. Oração de purificação, para que de fato seja cancelado qualquer informação, qualquer coisa que está desalinhado no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Mas na mão de quem? Na mão de quem nos criou. É sobre isso, então vamos lá. Senhor, a Ti te damos graças, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor misericordioso, digno de toda a honra, todo louvor, que nos escuta, que nos acolhe, que nos ama de forma incondicional. Ó Espírito Santo, manifesta o Seu poder, a Sua unção, acessa nosso sistema de crenças, cancela qualquer informação que está enraizada, que se tornou uma verdade, mas é uma baita de uma mentira, que está nos bloqueando, nos afastando de viver os Seus planos, que seja cancelado pela autoridade de Jesus. E que seja transmutado pela Sua palavra, pela Sua verdade, pelo Seu direcionamento. Nos toca, Senhor, nos constrange o nosso coração. O Senhor tem a verdade, o Senhor tem o caminho e confiamos em Ti. Nos conceda isso, em nome de Jesus eu te agradeço. Transmuta, Senhor, ativa em nós
a sede de beber da sua fonte de água viva, de nos alimentarmos do seu alimento, da sua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Acessa a nossa parte espiritual, Senhor. Se tiver qualquer coisa que não seja de Ti, Senhor, alinhado às trevas, e que às vezes achamos que estamos na luz, mas estamos nas trevas, por meio da cegueira espiritual, quebra essa cegueira espiritual, Senhor, em Suas mãos, em nome de Jesus. Faça, Senhor, em nome de Jesus, que cada vez mais a gente enxergue, que a gente veja a verdade por meio de Ti. Nos dê visão do reino de Deus, discernimento, em nome de Jesus, e que seja transmutado para a luz, que sejamos a pura luz, a Sua pura luz, a pura luz de Jesus, em nome de Jesus, manifestada em todas as células, ativadas em todas as células do nosso corpo, desde a ponta do cabelo, da cabeça, até a planta dos pés, que a Sua luz esteja totalmente revestidas pela Sua luz, pelo Seu amor, pelo Seu bálsamo de luz, de amor. Em nome de Jesus, e nos encha com Seu Espírito Santo, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, nos encha com o Espírito Santo de Deus, ativados em nós, que sejamos cheios do amor, da alegria, da sabedoria, do discernimento, domínio próprio, do temor a Ti, que tenhamos um temor de forma sobrenatural, uma fé inabalável. Em nome de Jesus eu te agradeço, filhos amados, filhos aprovados pelo Criador do universo, Criador seu, Criador da terra, Criador do céu. E eu profetizo na sua vida, na minha vida, que sejamos ativados e a própria luz de Jesus, aonde tiver trevas, só com a nossa presença será transmutado, porque aonde a luz está manifestada, as trevas não prevalecem. Isso só acontece, isso é a maior prova de acreditar em Deus. Não adianta a gente falar só da boca para fora, mas é crer. Quem crer recebe, quem crer vê. É o crer no meio da tempestade. É o crer no meio da tempestade que prova que há crescimento da fé. É não viver pelo que vê, mas pelo que crê. Essa é a maior prova que nós temos. É sobre isso. Deus abençoe poderosamente, abundantemente, um dia sobrenatural.